System Design ou arquitetura de sistemas. Vamos bater um papo sobre isso hoje. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev e hoje de novo é um daqueles vídeos sem roteiro, onde eu simplesmente ligo a câmera e começo a falar um pouco. E eu quero bater um papo com vocês sobre System Design ou arquitetura de sistemas. Tem vários nomes para a mesma coisa e muitas pessoas vão dizer, não, System Design é uma coisa, arquitetura de sistemas é outra, arquitetura de soluções é outra. E beleza, quando você for, poxa, um diretor de uma multinacional ou de uma Big Tech, talvez você vá ver algumas diferenças sutis. Mas pra gente que está trabalhando em empresas, entre aspas, normais, System Design, ou arquitetura de sistemas, ou arquitetura de soluções, é basicamente você decidir como a infraestrutura ao redor da sua aplicação vai ser. Então, por exemplo, eu vou utilizar uma aplicação só monolítica com front e back-end, ou eu vou separar uma API e uma SPA, um sistema front-end separado. Essa minha API vai ser um monolito ou vão ser vários microserviços? Eu vou, por exemplo, ter tudo de forma síncrona ou vou utilizar mensagerias em algum momento? Esse tipo de coisa é arquitetura de sistemas ou System Design. É importante não confundir o nome System Design com Design System, porque embora os nomes sejam muito parecidos, a ideia por trás desses dois termos é completamente diferente. System Design é o que eu estou explicando nesse vídeo, e Design System é basicamente relacionado ao visual. Então, um grupo de componentes que tem a cara da sua aplicação, por exemplo. Então, o Design System do Itaú tem os botões que parecem com a aplicação do Itaú, tem um Select com a carinha do Itaú e esse tipo de coisa. Mas, continuando no assunto do vídeo, a ideia por trás de uma arquitetura de sistemas do System Design é você definir como vai ser a arquitetura do seu sistema, como a sua aplicação vai estar rodeada de containers, de componentes da sua arquitetura, para que ela se comporte como ela precisa se comportar. Então eu vou pegar alguns diagramas de exemplo de um curso que eu gravei recentemente. Então se você é aluno da Alura, tem aqui um spoilerzinho. Se você não é aluno ainda, aqui na descrição tem 10% de desconto, dá uma olhada lá. Mas continuando, eu tenho um diagrama aqui de uma aplicação que ela funciona da seguinte forma. Ela armazena médicos ou especialistas, como você preferir chamar, e avaliações. Então eu posso adicionar uma avaliação para um médico e etc. Quando eu adiciono uma avaliação, quando eu avalio um médico, esse médico recebe por e-mail uma notificação de que uma avaliação chegou. Então é uma aplicação muito simples. Agora pensa comigo no seguinte cenário. Eu tenho uma aplicação muito simples para uma consulta, para um consultório ali de bairro, por exemplo, um consultório menor, poucas pessoas acessam, um médico só, alguma coisa do tipo. E aí esse meu consultório cresce, ou então eu contrato mais médicos, e aí eu me torno uma franquia, e agora eu tenho consultórios no Brasil inteiro. Será que a mesma infraestrutura vai continuar atendendo toda essa mudança? Eu sei que o código, ele vai precisar evoluir conforme as novas demandas, mas e o restante? Além do código, como isso evolui? Então esse é exatamente o exemplo que eu quero te mostrar. Aqui na minha tela eu tenho um usuário acessando um front-end, que pode ser uma SPA, por exemplo, ou uma aplicação móvel, qualquer coisa. Esse front-end vai acessar uma API. Beleza, essa API eu posso definir que, por exemplo, eu vou criar utilizando Laravel, eu vou criar utilizando Symfony, enfim, eu defino aqui. E aqui, essa API, ela vai ler e escrever os dados em um banco de dados, perfeito, esse banco de dados vai ser um banco relacional, pode ser uma SQL, Postgres, enfim, e eu vou precisar acessar um sistema externo, por exemplo, um servidor de e-mails para notificar os médicos que eles receberam uma avaliação. Perfeito. Então, naquele cenário pequeno de um consultório, só tem um médico ou alguns médicos, isso daqui tá mais do que perfeito. Eu posso ter uma pessoa, por exemplo, um freelancer que vai fazer o meu front-end, eu, Vinícius, cuido do back-end, crio a API e mantenho aqui com o banco de dados, me integro com o servidor externo. Então repara que, como eu, Vinícius, tenho mais familiaridade com o back-end do que com o front-end, eu separei esses dois para poder contratar um freelancer ou talvez chamar uma pessoa, contratar mesmo para ser funcionária e trabalhar só no front-end. Então isso foi uma decisão um pouco mais relacionada ao conhecimento, à equipe que a gente tem. Isso é bastante comum, mas também poderia ser para a gente evoluir as funcionalidades de forma independente. Mas continuando, imagina agora que aquele cenário, eu estou crescendo o meu consultório, eu estou recebendo mais médicos, então eu recebo mais requisições. Então o que acontece? Eu preciso escalar isso daqui. Eu já tenho alguns vídeos sobre escalabilidade, inclusive eu vou criar uma playlist e deixar o card aqui, que são alguns conceitos que nos ajudam com a escalabilidade. Então eu posso ir evoluindo essa aplicação, obviamente de passo em passo, até chegar em algo, por exemplo, como esse segundo diagrama. Vinícius, estão iguais.
é porque esse diagrama aqui tem um monte de componentes, só que eu não rolei a tela ainda. Então vamos conversar sobre algumas possibilidades. Esse diagrama aqui, a ideia desse diagrama é descrever o system design, é descrever a arquitetura do sistema, agora mais pronto para escalar. Então eu continuo aqui com o meu front-end separado, beleza? Eu poderia dar mais atenção, entrar aqui e falar sobre micro front-ends, etc. Mas o meu front-end ele vai continuar de forma simples e eu dei mais ênfase no back-end. Então agora, ao invés do front-end chamar diretamente minha API, o componente que tem lá a minha API, seja um servidor ou múltiplos, ele vai acessar um load balancer. Nesse load balancer eu posso configurar cache, que eu falei sobre cache HTTP aqui no canal, eu posso ter algum rate limit, eu posso ter o balanceamento de cargas entre si mesmo. Então aqui o load balancer vai distribuir o tráfego entre meus servidores de API. Então agora esse meu servidor de API eu posso ter múltiplas máquinas, ou múltiplos containers, múltiplos pods, como for a minha infraestrutura definida. E aqui a minha API, ao invés de acessar diretamente aquele servidor de e-mail, o sistema externo, ela vai fazer isso de forma assíncrona, ou seja, não vai ficar segurando o usuário, vai mandar isso para um message broker, vai mandar para uma mensageria. E aí pode ser RabbitMQ, no caso aqui de nuvem, pode ser um SQS, enfim, essas decisões entram nesse detalhe de System Design, arquitetura de sistema. Então, para consumir essas mensagens, eu preciso de um outro processo. Com isso, a minha API e esse queue worker, esse processo que lê as minhas mensagens, podem escalar de forma individual também. E aí o meu queue worker, ele vai acessar, ele envia e-mails acessando aqui através dessa seta aquele servidor externo, ou seja, o meu queue worker acessa o servidor externo, a minha API não. Então com isso minha API fica um pouco mais responsiva. Além de acessar o banco de dados relacional, minha API também pode ter acesso a um banco de dados em memória, para armazenar cache, para pré-calcular consultas, alguma coisa, consultas do banco de dados, né, não consultas médicas, enfim, para realizar esse tipo de pré-processamento e guardar informações para mais rápido acesso. O meu queue worker, o meu processo que fica lendo as mensagens, ele pode precisar gerar um grande relatório, armazenar em arquivos, criar arquivos, gerar um PDF, alguma coisa do tipo, então ele vai precisar de um sistema de armazenamento externo. Isso pode ser no Google Cloud Storage, no S3 da AWS, ou salvar em alguma máquina mesmo, um servidor na minha infraestrutura que eu estou gerenciando. Então é interessante que a gente pense nessa possibilidade de ter um sistema externo para armazenamento e não salvar os arquivos aqui no meu container da API, né, no meu componente de API. Por quê? Porque aqui eu tenho vários servidores, então esses servidores eu vou salvar o arquivo em qual deles? Sempre vou salvar em um, vou salvar em todos. E aí eu entro em questões como, eu estou utilizando um load balancer, tenho vários servidores de API, onde ficam minhas sessões? Vou armazenar a sessão aqui no Redis, vou utilizar a autenticação por token, que já tem vídeo aqui no canal. Então todas essas decisões fazem parte de System Design ou arquitetura de sistemas. De novo, esses dois diagramas são um spoiler de um curso que eu gravei, então não sei se eu podia mostrar, se eu não podia, Lura, desculpa, mas tá aqui. E a ideia por trás do System Design é você tomar decisões de tudo que envolve a sua aplicação. E um detalhe interessante é que recentemente esses termos, System Design ou arquitetura de sistemas, eles têm vindo à tona por algum motivo, e eu vejo muito conteúdo sobre System Design focado em entrevistas de emprego sobre System Design. E talvez, por exemplo, esse diagrama em uma entrevista de emprego não seja tão bem visto assim. Por quê? Eu tenho uma definição de um componente de API. Só que, poxa, eu falei que eu posso ter vários servidores, então talvez eu precisasse deixar isso mais claro no meu diagrama para uma entrevista. Só que, como eu falei, eu tô falando aqui, como eu disse no início do vídeo, para pessoas, entre aspas, em empresas normais, em empresas comuns. Então a gente vai tomar esse tipo de decisão e os diagramas servem para a gente comunicar com a equipe, para a gente explicar a nossa proposta. Então eu estou explicando aqui, poxa, essa API podem ser múltiplos servidores. O meu queue worker podem ser vários processos também. Então, a minha ideia com o estudo de System Design e com o que eu vou passar aqui, talvez em vídeos futuros, não é te preparar para entrevistas de System Design. É te explicar o que é esse conceito, a ideia por trás de System Design, com exemplos claros, com todos os conteúdos aqui que a gente já falou no canal, e eu vou criar essa playlist que eu prometi deixar aqui no card. Então a ideia é que você entenda que System Design não é só para entrevista, não é um assunto só teórico. Pelo contrário, eu nunca participei de uma entrevista de System Design, mas eu já tomei muitas dessas decisões que eu exemplifiquei aqui, sobre usar uma mensageria ou não para determinado processo, sobre armazenar algo em cache ou não, sobre criar um novo banco em cache em um sistema que não existe, ou que sistema que não possui esse banco de cache. Então esse tipo de decisão faz parte do dia a dia de engenheiros de software ou de desenvolvedores. Então esse tipo de assunto é muito importante que a gente estude. E embora eu nunca tenha citado o termo System Design, eu já tenho
vários vídeos aqui no canal que levam a esse caminho aqui. Você entender sobre partes de infraestrutura diferentes, entender sobre cache, entender sobre processamento assíncrono, entender sobre balanceamento de cargas, entender sobre bancos de dados e assim em diante. Então a ideia desse vídeo, como eu falei, como eu não tenho roteiro, a ideia inicial era te explicar o que é System Design e falar que System Design não é só para entrevista, como eu tenho visto algumas pessoas fazerem parecer. A ideia de System Design é você tomar decisões para adequar tudo o que envolve a sua aplicação ao cenário onde ela vai ser executada. Então, voltando para esse exemplo aqui que eu dei de consultório, se é um consultório muito pequeno, com um médico ou alguns médicos, se é algo simples, por que eu vou ter mensageria, banco de dados de cache, um sistema externo para armazenamento? Eu não preciso disso. Bota um MVCzão lá, qualquer frameworkzinho da linguagem que você já utiliza, e resolve. Opa, agora eu comecei a escalar a aplicação, você vai adicionando esses componentes um a um. Começa, por exemplo, fazendo todas essas chamadas externas de forma assíncrona. Opa, eu estou recebendo muitas requisições. Talvez seja interessante ter um load balancer para você escalar a sua API de forma independente. Enfim, com todos esses conhecimentos, você vai tomando essas decisões de system design ou de arquitetura de sistemas para tornar a sua aplicação mais escalável ou menos custosa para manter. Porque nem sempre o system design é para tornar algo mais escalável, mais poderoso, mais robusto. Às vezes é para reduzir custo, tirar, deixar mais enxuto, deixar mais simples de fazer um deploy, deixar mais simples de uma pessoa nova na equipe entender o processo inteiro. Então, System Design envolve isso tudo e eu recomendo muito que você estude cada um desses pontos. Obviamente, esse diagrama aqui não tem tudo que há para saber sobre System Design, mas eu gosto bastante desse exemplo que a gente chegou lá no curso que eu gravei, porque ele tem bastantes decisões que foram tomadas. Mas enfim, já falei bastante. Deixa aqui nos comentários se você quer mais vídeos como esse. E claro, se você gosta do meu conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse.